João Noronha Lopes, boa noite, bem-vindo a esta edição de Bola Branca. Começava por lhe perguntar quando é que decidiu ser candidato do Benfica? Foi antes ou depois dos célebres telefonemas e almoços com o Luís Filipe Vieira? Decidi ser candidato do Benfica no mês de julho deste ano. Foi antes ou depois? Foi depois de uma conversa que eu tive tive conversas com várias pessoas, entre as quais uma conversa com o Luís Filipe Vieira, que me convidou para integrar o seu projeto. Eu disse-lhe, olhos nos olhos, as razões pelas quais nunca aceitaria ser vice-presidente da sua lista, que são as mesmas que estão na base da minha candidatura à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Naturalmente considera-se o melhor candidato. Para já há pelo menos 5 candidatos com a intenção de irem a votos, ou pelo menos 5 movimentos, se lhe quisermos chamar assim. É o melhor porquê? Eu acho que nós temos aqui dois projetos. Temos um projeto que só fala do passado. Um projeto que diz que está tudo bem, que é preciso mudar pouco, que não tem quaisquer ideias relativamente ao futuro. A única ideia que apresentou foi de recuperar um conceito estratégico que já existe nos estatutos do clube, que foge dos sócios, que não responde às perguntas dos sócios nas casas, que se recusa a debater com os outros candidatos. E o projeto, para quem estar mais um mandato à frente do Benfica, é um fardo. É algo que vai fazer com sacrifício. E depois temos um projeto do futuro. É um projeto que reconhece aquilo que foi bem feito no passado, mas que projeta ao futuro. Que tem um programa com quase 90 medidas, em que aborda todas as áreas do clube. Desde a gestão desportiva no futebol, ao ecletismo, voltar a colocar os sócios no centro da vida do clube, a ideia da maior transparência, que passa por um projeto de alteração dos estatutos e pela introdução de algumas outras medidas que se destinam exatamente a melhorar essa transparência, e finalmente que passa pela internacionalização da marca. Mas Luís Filipe Vieira diz que as ideias que existem no seu programa já não são novas. Eu gostava primeiro de ver uma ideia de Luís Filipe Vieira para o futuro. Porque, mais uma vez, aquilo que eu vejo é um presidente que só fala do passado e que não fala do futuro. Que não apresenta uma única ideia inovadora. E nós temos um programa com quase 90 medidas e 90 ideias para o futuro do Benfica. E ideias essas que tocam todas as áreas do clube, desde a gestão desportiva, como eu já falei, até aos sócios, até à transparência e até à internacionalização da marca, que é um aspecto muito importante para o futuro do Benfica. Mas está a falar de Luís Filipe Vieira. Pergunto-lhe os outros candidatos. Ou considera que será uma corrida a dois? Não, por aquilo que vai sentindo também nesta fase de campanha. Se me deixar terminar, só porque há aqui uma diferença fundamental. E a diferença fundamental é que nós não estamos satisfeitos com o Benfica que temos hoje. O projeto de Luís Filipe Vieira diz que está tudo bem, que é preciso mudar pouco e, portanto, está satisfeito com aquilo que tem. Ora, nós não estamos satisfeitos com esta performance desportiva, achamos que o Benfica tem que chegar muito mais longe na Europa e achamos que temos que ter um presidente em full time, um presidente que esteja 100% dedicado ao clube, que não tenha outro tipo de preocupações e que consiga transportar o clube para um nível de ambição, com muita energia, que é aquilo que eu tenho, com uma mudança geracional que, mais uma vez, aproveite o que de bom existe, mas que consiga projetar o futuro e não fale só do passado. Em relação aos outros candidatos? Em relação aos outros candidatos, eu acho muito positivo. Até porque já se falou em possíveis fusões de listas, não sei se chegou a participar em alguma negociação a esse nível. Acho muito positivo que se esteja a debater o Benfica. Acho que faz falta este debate. O Benfica já era um clube democrático antes da democracia existir. E, portanto, acho muito positivo que existam várias candidaturas. Acho muito positivo que os sócios possam comparar vários programas. Em breve vão poder comparar as várias listas. Mais uma vez, aquilo que eu lamento é que não haja um programa apresentado por Luís Filipe Vieira e, principalmente, que Luís Filipe Vieira não aceite debater com os outros candidatos, tal como um clube com os pergaminhos democráticos do Benfica deveria merecer. Esta recusa de Luís Filipe Vieira de debater com os outros candidatos revela receio, revela medo da sua parte e, principalmente, é uma enorme falta de respeito aos donos do clube, que são os sócios. Sente que num debate ganharia esse debate?
independentemente de eu ganhar ou perder. Eu Ou acho pelo menos que poderia convencer alguns sócios do Benfica que nesta altura querem votar Luís Filipe Vieira ou outra candidatura? eu acho que num debate quem sairia a ganhar é o Benfica. E é isso que todos nós queremos. Nós estamos nestas eleições para que os sócios ouçam propostas, comparem-nas e que no fim votem em consciência. E, portanto, um debate entre todos os candidatos, o grande vencedor seria o Benfica. E eu lamento que o Luís Filipe Vieira esteja a pôr os seus interesses pessoais à frente dos interesses do Benfica. Vou fazer-lhe a pergunta outra vez. Chegou a ter conversas com outros candidatos para a fusão de listas? Tivemos algumas conversas exploratórias, mas considerámos que esta é a altura, na nossa opinião, de apresentar as nossas propostas, de as discutir, de continuarmos a fazê-lo à volta do país e deixar que os sócios vão formando a sua opinião relativamente a cada um dos candidatos. Há algum candidato com o qual se identifique mais? Eu tenho visto boas propostas nas outras listas e, aliás, já o reconheci. E é assim que eu olho para estas eleições. Ninguém se pode apropriar de uma boa ideia. Eu já vi boas ideias, tanto nas listas de Rui Gomes da Silva como nas listas do movimento Servir o Benfica. Relativamente a este último, há uma grande identidade de pontos de vista quanto a algumas matérias essenciais do programa e que coincidem com aquilo que nós pensamos. Há algumas análises pré-eleitorais que falam de uma possível vitória de Luís Filipe Vieira e com João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva a quererem marcar posição para umas próximas eleições. Também já ouvi dizer, se não estou em erro, que se não ganhar estas eleições não voltará a ser candidato. Isso é verdade? É verdade. Eu nunca concorri a nada para ficar em segundo. Não gosto de perder nem a feijões. Estou nestas eleições porque considero que estamos num momento de mudança, um ciclo que se esgotou, que chegou ao fim, de um presidente que não está em full time no Benfica, de um presidente que não apresenta uma ideia de futuro, que só fala do passado e que comete os mesmos erros ano após ano. Na gestão desportiva, na própria gestão dentro do próprio clube. Repare, nós tivemos uma OPA que foi declarada ilegal e ainda não houve uma única explicação sobre o presidente do Benfica. Tivemos a demissão do presidente da mesa da Assembleia Geral do clube, a que seguiu o presidente da Assembleia Geral da SAD. Não houve uma única explicação do presidente sobre o que se passou e principalmente temos esta total mudança daquilo que era o paradigma do futebol do Benfica, sem uma única explicação do presidente para aquilo que está a acontecer. E, portanto, neste momento não há nenhum projeto desportivo no Benfica. Há um projeto eleitoral que tem 2 anos e que difere completamente daquilo que é o meu projeto desportivo e da minha estrutura desportiva para o futuro do Benfica, que é um projeto de longo prazo. Falando do projeto desportivo, e neste caso, se me permite, vamos falar mais do futebol, porque é a mola de qualquer clube como o Benfica. Venderia Ruben Dias pelo valor que foi anunciado? Contrataria Otamendi? Olha, o que eu faria é que eu teria preparado muito bem a época futebolística. E mais uma vez o que assistimos este ano foi uma má preparação e uma má planificação da época, o que aconteceu nos anos anteriores. E, portanto, se nós tivéssemos sido competentes a preparar a época futebolística, nós teríamos sido apurados para a Champions e, com isso, não teríamos que vender Ruben Dias. O que é que teria feito, então, de diferente na preparação desta temporada? O treinador? Antes de mais, teria uma estrutura desportiva que apoiasse o treinador verdadeiramente. A minha estrutura desportiva é baseada num diretor profissional, num diretor desportivo, que garanta a identidade do clube, e que congregue sobre si todas as áreas do futebol. A prospecção, a formação e uma área de planificação internacional muito importante para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. Com o diretor profissional que garante essa identidade, é alguém que escolhe os treinadores e que não é escolhido por ele. Que garante que não se passa do 8 para o 80 sem se ter uma equipa preparada para o efeito. Que tem uma ligação muito, muito, muito próxima com o presidente. E se isso acontecesse, nós teríamos podido planificar a época como deve ser, nós estaríamos um mês atrás de um fantasma e teríamos dado ao treinador os jogadores que ele exigia e que precisava para o primeiro jogo da época. Não o fizemos e, mais uma vez, falhámos naquilo que tem que ser o grande objetivo do Benfica, que é estar na Liga dos Campeões. Este é o nosso lugar e Luís Filipe Vieira não o conseguiu fazer. Quando fala do diretor desportivo profissional, é uma crítica ao trabalho de Rui Costa? Ele não é diretor desportivo, é administrador, é profissional, está ligado à equipa de futebol? Rui Costa tem tido um papel discreto na administração da SAD. Neste momento parece que vai ter um papel mais ativo. Espero que o tenha.
mas o modelo que eu preconizo é de um diretor desportivo que esteja mais perto da equipa, que tenha todas essas valências e principalmente, mais uma vez, que saiba ajudar o presidente a planificar a época numa perspectiva de longo prazo e que dê ao treinador as condições para vencer. Porque repare, aquilo que se passa hoje em dia no Benfica é uma contradição sobre aquilo que deve ser o objetivo do clube. O objetivo de um clube como o Benfica tem que ser ganhar. Tem que ser ganhar desportivamente. A sustentabilidade financeira é muito importante. Eu sei daquilo que falo porque fui gestor durante muitos anos e sei a importância das contas certas. Agora, esta sustentabilidade financeira tem que servir para o sucesso desportivo. Nós não vamos para o Marquês celebrar a venda de um jogador. Vamos para o Marquês celebrar a conquista de um título. E no Benfica perdeu-se esse equilíbrio. Celebram-se as vendas de jogadores em vez de celebrarem os títulos. E quando assim é, quando se perde o foco em que é o sucesso desportivo que verdadeiramente está no foco, está no centro daquilo que deve ser um clube de futebol, acontecem situações como estas, em que perdemos 2 campeonatos em 3 de uma maneira absolutamente inqualificável e em que já hoje perdemos o grande objetivo da época, que era estar na Champions. Mas quando falam no Benfica forte, eu pergunto-lhe, mas sem a componente negócio, como tem sido falada nesta campanha eleitoral, é possível um Benfica, sem pensar num negócio, ser um Benfica grande? Os negócios têm que ser as nossas vitórias. E obviamente que é importante ter sustentabilidade financeira para o conseguir. Agora, esta sustentabilidade financeira é instrumental para se conseguir o sucesso desportivo. Nós não somos uma sociedade anónima, somos uma sociedade anónima desportiva. E aquilo que se perdeu nestes últimos anos de Luís Filipe Vieira foi o foco naquilo que era essencial. Porque quando eu ouço o presidente do Benfica sistematicamente a dizer, e ainda o disse agora durante a interrupção do campeonato, que tinha um jogador que valia 60 milhões e que podia vender, e mais 2 que valiam 100 milhões, em vez de naquela altura crucial de estar a dizer e passar a mensagem para a equipa que o que era importante é ganhar, porque nós temos que ganhar este campeonato, porque temos que dar tudo para ser campeões, há uma mensagem que parte de cima e que é uma mensagem completamente errada relativamente àquilo que deve ser o futebol do Benfica. E é um Benfica diferente, é um Benfica que, tal como acaba de dizer, que quer que o Benfica seja com a sua eleição. O Benfica tem que se projetar internacionalmente naquilo que é o seu lugar. E o seu lugar é estar na Liga dos Campeões, para além da fase de grupos e para além de querer só ganhar 40 milhões de participar. Não é este o meu Benfica. Porque eu cresci numa época em que o Benfica ganhou 8 campeonatos em 10, em que os adversários tremiam quando entravam no Estádio da Luz. Portanto, não me venham falar em hegemonia desportiva, porque esta não é a hegemonia desportiva do meu Benfica. E as receitas que nós temos dão para fazer mais e melhor. E, portanto, quando se diz muitas vezes que não é possível fazer melhor, eu digo porque eu fiz uma análise comparativa com outros clubes e clubes com as mesmas receitas que o Benfica tem, mesmo sem a nossa grandeza. E sem, obviamente, o nosso número de sócios, conseguem ir mais longe nas competições europeias. Portanto, o que está aqui em causa é falta de competência, excesso de confiança e um presidente que decide sozinho e que não consegue transportar o Benfica para a Europa, que é onde deve estar. Quando fala de Vieira, também tem dito que se esconde atrás do Benfica. Também tem falado da necessidade do Benfica ser mais credível e transparente. E registrei também algumas informações na sua campanha sobre a necessidade de se evitar a promiscuidade entre o sistema financeiro, a classe política, os dirigentes e também os clubes de futebol e os respectivos dirigentes. Há aqui muita coisa para mudar no Benfica, mas também, por consequência, no futebol português. Há com certeza, e é por isso que é um candidato. Eu acho que o Benfica tem que ganhar mais, tem que ganhar bem e tem principalmente que saber diferenciar aquilo que pertence ao futebol e aquilo que não tem nada a ver com o futebol. Sou completamente contra a promiscuidade entre o futebol e a política. Aliás, não vou ter nem na minha lista, nem em qualquer comissão, não vou ter ninguém ligado à política ativa, porque acho que é algo que não ajuda ao desporto. Acho que tem que haver, para além disso, uma maior transparência naquilo que são as relações entre o Benfica e fornecedores. Eu vou, por exemplo, proponho no meu programa que qualquer contratação com fornecedores tenha sempre 3 propostas que sejam ouvidas. Vou propor que haja um código de conduta que evite situações de conflitos de interesse entre quem está no clube
na SAD, ou seja funcionário, ou investidor, ou fornecedor, para evitar que se façam negócios entre essas pessoas num espírito de total transparência, e vou propor que tudo isso faça parte de um projeto de alteração dos estatutos em que se introduza mais democracia no Benfica, nomeadamente que preveja uma limitação de mandatos. Durante esta campanha já ouvi dizer várias vezes que a palavra de Luís Filipe Vieira sobre determinados assuntos muda de um dia para o outro, de uma época para a outra. É essa a sensação que tem cada dia que passa nesta campanha? Eu acho que a palavra de Luís Filipe Vieira vale muito pouco neste momento. Luís Filipe Vieira já disse tudo e o seu contrário. Disse há 2 meses que teríamos 15 jogadores da formação em condições de ser titulares e hoje em dia não temos nenhum. Disse que Jesus nunca mais voltaria. Disse que Lage estaria cá para sempre. Já prometeu a Europa há mais de 10 anos e nunca o conseguiu fazer. Portanto, a palavra de Luís Filipe Vieira vale muito pouco. E quando ele vem dizer que só estará mais 4 anos do Benfica, eu não acredito. Acho que ele está a seguir um mau exemplo de outro presidente do futebol português que representa o passado desse futebol. E deixe-me só que acrescente outra coisa que eu acho que é muito importante os benfiquistas perceberem, que é: o Benfica não é uma monarquia. O Benfica é o maior clube democrático português. E, portanto, quando eu ouço um presidente dizer que não são umas eleições quaisquer que decidem o futuro do Benfica, eu pergunto: mas o que é isto? Mas o que é isto? Como é que um presidente do Benfica pode diminuir a legitimidade de um ato eleitoral dizendo que é ele que tem que designar o seu sucessor? Como se o Benfica tivesse um príncipe herdeiro que tivesse que ser nomeado por Luís Filipe Vieira. E, portanto, eu digo a Luís Filipe Vieira 2 coisas. Primeiro, é um enorme desrespeito pelo sócio por estas eleições, aquilo que ele está a dizer. E segundo, digo-lhe outra coisa: há muitos benfiquistas capazes de ser presidentes do Benfica. E eu sou um deles. Tenho esta capacidade de gestão. Tenho 20 anos de gestor. Fiz uma carreira a pulso. Não pedi favores a ninguém. Não fiz favores a ninguém. Construí a minha carreira nos 5 continentes. Estou preparado para isto e ando de cabeça erguida enquanto faço esta campanha eleitoral. E, portanto, que haja respeito pelos sócios, que não se diminua a importância do ato eleitoral e, principalmente, que Luís Filipe Vieira não ache que é a única pessoa que pode gerir o Benfica, porque eu, enquanto gestor, já tive que gerir situações muito mais difíceis e muito mais complicadas do que aquelas que vou encontrar no Sport Lisboa e Benfica. Há pouco, quando falei também do muito para mudar, se quer mudar muito o Benfica, terá que mudar muito no futebol português. Como é que projeta também as relações com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting? Em caso de eleição, naturalmente. Há muita coisa a mudar no futebol português e o Benfica tem que assumir um papel de liderança. E já agora também as relações com a Federação e principalmente com a Liga de Clubes, onde tem sido visível que nos últimos tempos o Benfica não está ali de acordo com muitas das decisões da equipa de Pedro Proença. Eu acho que falta de liderança ao Benfica em muitos aspectos. Falta liderança na vertente desportiva e também falta liderança nas relações com as instituições do futebol português. No que se refere à Liga, tem havido um caminho completamente errático. O Benfica não estava na direção da Liga, depois voltou a estar, depois voltou a sair e, portanto, é difícil que o Benfica tenha este papel de liderança que é inerente ao seu estatuto. Não é querer mais do que aquilo que deve ter, mas é de querer algo que seja consentâneo com a representatividade que tem nos órgãos do futebol português. Relativamente aos outros clubes, o Benfica tem o maior respeito pelas instituições e pelos adeptos de todos os clubes, incluindo do Porto. Agora, é preciso termos consciência que o Porto tem um presidente que representa o passado do futebol português, que já está há tempo demais no cargo e que qualquer mudança de mentalidades no futebol português será muito difícil de fazer com alguém que representa o passado e uma cultura de confrontacional e de ódio que eu acho que tem que acabar no nosso futebol. E o Sporting, o eterno rival de Lisboa? Eu acho que o Benfica com o Sporting tem que ter as relações normais como qualquer outro rival. Há pouco eu falei de Jorge Jesus, não me falou de Jorge Jesus. Se tivesse planeado esta temporada, iria contratar o Jorge Jesus ao Brasil?
como fez o atual presidente do Benfica? Eu acho que Jorge Jesus é treinador do Benfica. E a partir do momento em que é treinador do Benfica, é o meu treinador. O que eu garanto a Jorge Jesus é que lhe vou dar mais condições para ganhar do que aquelas que ele tem hoje. E porquê? Porque ele vai ter um presidente que tem ambição europeia. Porque vai ter uma estrutura profissional para o futebol, organizada, com as hierarquias e as funções definidas, e que lhe vão poder dar os jogadores a tempo e horas para que o Benfica possa ter mais resultados desportivos lá fora. E neste momento aquilo que eu espero de Jorge Jesus é que ele ganhe o campeonato e que ganhe a Liga Europa, depois de termos falhado o nosso objetivo principal, que era estar na Champions, exatamente pela má planificação e pela má gestão que foi feita pelo atual presidente. Mesmo com o apoio do treinador ao atual presidente para estas eleições? Jorge Jesus é um funcionário do Benfica e continuará a ser um funcionário do Benfica, e aquilo que eu lhe garanto enquanto presidente do Benfica é que lhe darei mais condições para ele ganhar e mais condições para que o Benfica possa chegar longe na Europa. Mas é uma situação que o incomoda quando fala do apoio de funcionários do Benfica a determinadas candidaturas, neste caso uma candidatura? Eu acho que qualquer funcionário do Benfica se devia abster de apoiar qualquer candidato. Mas, mais uma vez, naquilo que se refere ao treinador Jesus, eu vou-lhe dar todas as condições para ele ganhar, porque o Benfica tem que ser campeão este ano e tem que ganhar a Liga Europa. Uma vez que falhou o objetivo principal, tem que cumprir esses dois objetivos, e eu criarei uma estrutura desportiva e uma mentalidade vencedora para que nós o possamos conseguir. Pode-nos explicar o que é que está a acontecer com o Manuel Vilarinho? Apoia Noronha Lopes, apoia Luís Filipe Vieira, o que é que se está a passar? Porque todos reclamam a sua amizade, também o facto de já terem trabalhado com ele, convites aceites. Poderá ser, neste momento até diria, além de outros temas, é um dos temas também desta campanha eleitoral. Olha, eu sou amigo do Manuel Vilarinho e tenho, obviamente, um grande respeito por ele. E é preciso nós não esquecermos o papel que o Manuel Vilarinho teve no Benfica, porque numa altura muito difícil da vida do clube, quando o Benfica estava prestes a deixar de ser dos sócios, houve uma pessoa que se candidatou. E essa pessoa foi Manuel Vilarinho. Houve muitos outros que não tiveram coragem de avançar. Houve muitos outros que ficaram sentados no sofá, que acharam que não era possível derrotar Vali Azevedo. E Manuel Vilarinho teve essa coragem. Eu, enfim, modestamente contribuí para isso, fiz parte do primeiro grupo de pessoas que falou com ele e que o incentivou para avançar. E, portanto, este papel de Manuel Vilarinho na história do Benfica é um papel que ninguém lhe tira e que tem que ser recordado, por todos. E neste momento? Neste momento, Manuel Vilarinho aceitou presidir à Comissão de Ética e de Boas Práticas que eu vou implementar no clube de acordo com o meu projeto de estatutos. Eu fico muito satisfeito com isso. É uma comissão que, entre outras coisas, vai ser depositária da declaração de rendimentos do Presidente. Portanto, em total transparência, durante todo o mandato, a minha declaração de rendimentos ficará com essa comissão, e Manuel Vilarinho aceitou o convite para presidir à mesma, e eu fico muito satisfeito com isso. Sim, mas há um candidato, Luís Filipe Vieira, a sua candidatura também diz que aceitou o convite para liderar um conselho estratégico, se não estou em erro, é essa a denominação. Manuel Vilarinho está consigo nas eleições ou só estará consigo depois das eleições? Manuel Vilarinho aceitou o convite para integrar essa comissão de ética depois de eu ganhar as eleições. Mas conta com os votos de Manuel Vilarinho no dia 30? Isso vai ter que lhe perguntar a ele. Mas ficará desiludido se não contar com esses votos? Eu... Até por aquilo que acaba de nos dizer? Manuel Vilarinho é meu amigo, conhece-me bem, eu conheço muito bem a ele, sei as conversas que tive com ele, que obviamente não vou divulgar, e continuará a merecer o meu eterno respeito como um grande presidente do Sport Lisboa e Benfica. Obrigado, boa noite. Obrigado também por teres marcado presença nesta edição de Bola Branca. Muito obrigado.